Zás. O vestido tinha sido costurado em 3 noites seguidas. Cora sabia disso porque tinha ficado acordada ao lado da Lady Alduin, a costureira da aldeia que a tinha criado depois de os pais morrerem, segurando o carretel de linha, enquanto os dedos da velha mulher se moviam rapidamente sobre o linho creme com bordados de linha dourada na bainha. Não era seda, não era veludo. Não era o tipo de tecido que as filhas dos senhores usavam quando entravam no grande salão do Castelo Veira, mas era o melhor que tinham, e as mãos que o fizeram estavam cheias de amor. Ela tinha chegado ao castelo naquela tarde com uma única mala, um convite escrito à mão e um coração a bater muito mais forte do que devia. O convite tinha vindo de Dorian. Dorian Ashvale, filho do Lord Ashvale, um beta de alta patente do clã Veirath, e o homem que tinha passado 2 anos a visitar a aldeia onde Cora vivia, trazendo modestos presentes, falando suavemente, prometendo alto. Ele tinha dito com as suas próprias palavras, numa noite de chuva fina à porta da cabana de Lady Alduin, que a apresentaria ao clã, que a escolheria antes de todos, que não importava que ela fosse uma ômega sem família, sem título, sem clã de origem, que o que importava era ela. Cora tinha acreditado nisso. Talvez porque quisesse acreditar. Talvez porque ninguém lhe tinha dito o nome dela da forma como ele dizia. Talvez porque ela tinha 23 anos e tinha um coração que ainda não tinha aprendido a desconfiar de promessas feitas à luz de velas. O grande banquete da lua crescente acontecia uma vez por ano no Castelo Veira. Era a ocasião em que os senhores e alfas de clãs vizinhos se reuniam para forjar alianças, celebrar a lua e, mais frequentemente do que não, anunciar uniões. Era uma noite de escolhas. Uma noite em que o destino de muitos era selado diante de centenas de testemunhas, e Dorian a tinha convidado para ir. O salão era enorme. Cora ficou na entrada por um momento que pareceu demasiado longo, olhando para as tochas acesas em suportes de ferro forjado ao longo das paredes de pedra, para os estandartes dos clãs a descer do teto quase até ao chão, o verde e prata do clã Veirath, o vermelho escuro e dourado do clã Morai, o azul escuro do clã Kirn, para as longas mesas cobertas de comida e vinho, para os músicos no canto a tocar alaúde e flauta com dedos habilidosos. Havia centenas de pessoas. Sentiu o cheiro delas antes de as ver individualmente. O aroma dos lobos de alto estatuto era distinto. Carregava madeira, ferro, terra e algo que ela não conseguia nomear, mas que reconhecia instintivamente como poder. O dela, em comparação, era simples. Ervas do campo, linho lavado, o leve cheiro de cera de vela da cabana de Lady Alduin. Nada que chamasse a atenção. Encontrou Dorian perto da coluna central a falar com 2 homens vestidos com mantos de senhor. Quando a viu, houve um segundo, apenas um único segundo, em que algo cruzou o seu rosto que ela não conseguiu ler completamente. Não alegria, não alívio, algo mais como cálculo. Disse a si mesma que tinha imaginado. Cora. Ele veio até ela, beijou-lhe a mão brevemente e sorriu daquela maneira cuidadosa dele. Estás bem, não bonita, não radiante, não o que ela tinha passado 3 noites sem dormir a esperar ouvir. Obrigada, disse ela baixinho. Ele guiou-a para um lugar numa das mesas laterais, não ao lado dele na mesa principal, onde sentavam os senhores e os seus companheiros, mas mais para trás, entre rostos que ela não reconhecia. Pessoas que olharam para o seu vestido de linho e desviaram o olhar tão rapidamente. Sentou-se com as mãos juntas no colo e disse a si mesma que estava tudo bem, que a noite tinha acabado de começar, que ele estava simplesmente a tratar de obrigações antes de poder estar com ela adequadamente. Esperou pelo primeiro prato. Esperou pelo segundo. O vinho era bom, escuro e quente, com sabor a amoras e algo resinoso que ela não conseguia nomear. E bebeu uma única taça lentamente, observando o salão encher-se de risos e música e do tipo particular de energia que surge quando pessoas poderosas se sentem seguras o suficiente para serem barulhentas. Observou Dorian. Ele sentou-se na mesa principal ao lado de uma mulher que ela não conhecia. A mulher tinha cabelo louro prateado, preso com um broche de pedra da lua, um vestido de seda verde escuro que captava a luz das tochas, e uma risada que ecoava pelo salão como se fosse desenhada para ser ouvida. Era linda, era obviamente nobre,
E Dorian inclinou-se para ela com uma facilidade que ele nunca tinha demonstrado para com Cora em 2 anos de visitas à sua aldeia. Cora pousou a taça. Ainda se estava a dizer que tinha imaginado quando o anúncio veio. Lord Aldrich Ashville, o pai de Dorian, um homem corpulento com cabelo grisalho como ferro e os olhos frios de um lobo que tinha sobrevivido a décadas de política de clã, levantou-se do seu lugar na cabeceira da mesa principal e ergueu o seu cálice. O salão silenciou gradualmente, as conversas morrendo como chamas de velas apagadas uma a uma. Amigos e aliados, disse Lord Eldridge. A sua voz era treinada, autoritária, a voz de um homem habituado às salas que ficavam em silêncio para ele. O banquete da lua crescente sempre foi uma celebração de laços, de escolha, do futuro que o nosso clã pretende construir. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio ter o seu peso. Hoje, tenho a honra de anunciar que o meu filho, Dorian Ashville, escolheu a sua companheira. Uma união que fortalecerá os laços entre Veira e o nobre clã Caire. A mulher loura prateada ao lado de Dorian levantou ligeiramente o queixo. Cora sentiu o salão inclinar-se. Lady Sarafene de K, continuou Lord Aldrich, aceita a união com graça e honra. A cerimônia formal terá lugar na próxima lua cheia. Aplausos percorreram o salão como uma onda. Cora não se moveu. Sentou-se com a mão ainda no colo e a taça de vinho meio cheia ao lado do prato e observou Dorian erguer o seu cálice para o pai sem uma única vez olhar na sua direção. Nem uma vez. Como se ela simplesmente não existisse. Como se os 2 anos de visitas e palavras suaves e uma promessa feita à porta de uma cabana na chuva nunca tivessem existido. A mulher sentada ao lado de Cora, uma serva mais velha com quem ela não tinha falado toda a noite, afastou-se ligeiramente como se a proximidade da humilhação fosse contagiosa. Cora respirou fundo uma vez lentamente pelo nariz. Não ia chorar. Não aqui. Não à frente de centenas de lobos que tinham melhor olfato do que visão e sentiriam o seu luto antes que ela o pudesse esconder. Não ia fazer um som. Não ia levantar-se demasiado depressa ou derrubar nada ou dar a ninguém a satisfação de a ver desmoronar-se num lugar emprestado numa mesa lateral, num salão onde ela nunca realmente pertenceu. Levantou-se com cuidado. Ajeitou a frente do seu vestido de linho, o vestido que Lady Aldwyn tinha costurado durante 3 noites, sem dormir com linha dourada na bainha, porque ela tinha acreditado que Cora merecia entrar numa sala e ser escolhida. E caminhou em direção ao corredor mais próximo sem pressa. Com o queixo nivelado e os ombros direitos e as mãos perfeitamente imóveis ao lado do corpo, ninguém a parou, ninguém sequer olhou. Seguiu o corredor para longe do barulho do salão. Virou uma vez, virou outra vez, e depois simplesmente continuou a andar até a música se tornar um murmúrio distante por trás de espessas paredes de pedra, e as tochas se tornarem menos numerosas, e o ar ficar mais fresco, e o único som fosse os seus próprios passos no chão de laje. Não sabia quanto tempo andou. Não sabia a que parte do castelo tinha chegado. Empurrou um conjunto de pesadas portas duplas no fim de uma longa galeria, porque estavam lá e ela precisava de fazer algo com as mãos, e entrou na escuridão e no ar fresco e no silêncio. Então parou. A sala era vasta. Mesmo na quase escuridão, ela podia sentir a sua escala. O teto impossivelmente alto acima dela, o chão a estender-se largo e liso e pálido sob a luz prateada que caía através de uma fila de altas janelas arqueadas na parede do fundo. A lua estava cheia e baixa e generosa esta noite, e inundou a sala numa luz que não tinha calor, mas tinha outra coisa em vez disso. Clareza, talvez o tipo de luz que mostra as coisas exatamente como eram. Era uma sala de baile, vazia, silenciosa, abandonada pela noite, enquanto todas as almas vivas no castelo estavam amontoadas no grande salão, a celebrar uma união que tinha acabado de destruir silenciosamente algo em que ela tinha sido tola o suficiente para confiar. Cora ficou na porta por um longo momento. Depois, muito lentamente, caminhou para o centro do chão. Não havia música, ninguém a observar. Não havia nada senão luar e pedra e o som abafado distante de uma celebração da qual ela já não fazia parte. Levantou os braços e começou a dançar. Não dançou como teria dançado se alguém a estivesse a observar. Não havia performance nisso.
Não havia posicionamento cuidadoso dos braços. Não havia graça deliberada. Nenhuma consciência de como a bainha do seu vestido varria o chão ou de como o luar captava a linha dourada na borda do tecido. Ela simplesmente moveu-se como se tinha movido quando criança no prado atrás da cabana de Lady Alwyn, quando a relva era alta o suficiente para esconder e o vento vinha baixo e quente das colinas do sul, e não havia ninguém para julgar a forma da sua alegria ou a honestidade da sua dor. Moveu-se através de ambos e agora. Dor e algo mais antigo, algo que não tinha um nome limpo, mas vivia no peito logo abaixo da clavícula, no lugar onde a esperança estivera sentada silenciosamente por 2 anos, fazendo-se pequena e paciente, à espera de ser reconhecida. Não tinha sido reconhecida, tinha sido simplesmente ignorada, apagada, como se nunca tivesse existido. Virou-se lentamente no centro do chão, braços estendidos, cabeça inclinada para trás para o alto teto que ela mal conseguia ver, e deixou o silêncio segurá-la da forma como ninguém naquele banquete se tinha dado ao trabalho de o fazer. Ela não estava a representar tristeza. Ela não estava a dramatizar a sua própria humilhação. Ela estava simplesmente a passar por isso da forma como a água passa por uma passagem estreita. Não porque escolhe, mas porque não tem para onde mais ir. O luar mudou ligeiramente quando uma nuvem passou algures acima do castelo. Ela abrandou, depois parou. Ficou sozinha no centro do salão de baile vazio com os braços ao lado do corpo e a respiração regular e o vestido perfeitamente imóvel ao redor dos seus pés. E permitiu-se exatamente 10 segundos de quietude absoluta, 10 segundos para sentir o peso total da noite, a mesa lateral, o beijo cuidadoso na mão. Estás bem. O anúncio que tinha rolado pelo salão como um trovão. Os aplausos. Dorian nunca olhou uma vez. 10 segundos. Depois levantou o queixo, baixou os ombros e expirou. Tinha saído daquele salão com a sua dignidade intacta. Não tinha chorado. Não tinha levantado a voz. Não tinha dado a ninguém o prazer de ver uma ômega de uma aldeia desmoronar-se porque o filho de um beta tinha feito promessas que nunca tencionou cumprir. Ela simplesmente levantou-se, ajeitou o vestido e foi-se embora. Isso era suficiente. Isso era, de facto, mais do que suficiente. Iria embora de manhã. Voltaria para a aldeia. Sentar-se-ia na cozinha de Lady Alwyn e beberia o chá amargo que a velha mulher sempre fazia quando algo no mundo precisava de ser enfrentado. E deixaria a velha mulher repreendê-la por ter confiado nele, e ela não discutiria, porque Lady Alwyn estaria certa. Mas ela tinha esta noite primeiro, e esta sala, vazia e prateada e vasta, parecia mais honesta do que qualquer outra coisa que tinha encontrado desde que chegou ao castelo Veirath. Começou a mover-se novamente. Ele tinha vindo para o salão de baile pela mesma razão que homens como ele sempre procuravam salas vazias durante celebrações. Silêncio. Lucian de Veirath não gostava do grande banquete da lua crescente. Ele suportava-o, o que não era a mesma coisa. Ele suportava-o porque era o seu castelo, a sua tradição pacífica, a sua obrigação como rei alfa de estar presente quando os senhores e aliados se reuniam e comiam a sua comida e bebiam o seu vinho, e se lembravam que a coroa que repousava na abóbada abaixo da torre leste pertencia ao homem que estava no centro da sala. Presença era política, visibilidade era poder, ou pelo menos a performance dele. Mas ele estava a fazer a sua performance desde antes do primeiro prato, e quando Lord Aldrich Ashville fez o seu anúncio e o salão explodiu em barulho de congratulações, Lucian já se tinha desculpado silenciosamente da mesa principal. Ninguém o parou. Raramente o faziam. Havia uma qualidade particular de quietude que ele carregava, algo na forma como ocupava o espaço que comunicava, sem palavras, que ele tinha tomado uma decisão, e a decisão era final. O seu segundo em comando, Caspian, tinha tentado uma vez descrevê-lo a um lorde visitante, que tinha perguntado por que é que o rei Alfa parecia mover-se pelas salas como se as salas tivessem sido construídas especificamente para o acomodar. Porque foram, disse Caspian, o que não era precisamente o que o lorde visitante queria dizer, mas também não estava errado. Lucian caminhou pela galeria sem tocha, não precisava de uma.
A sua visão na escuridão era precisa e sem esforço, a vantagem particular de um lobo cuja linhagem corria mais antiga e profunda do que a maioria das famílias nobres que atualmente comiam às suas mesas. Tinha mapeado este castelo desde a infância. Cada corredor, cada escadaria, cada câmara que se ligava a outra câmara através de passagens que os arquitetos há muito tinham esquecido e os servos nunca tinham conhecido. Sabia para onde ia antes de chegar. O salão de baile era o seu espaço de reflexão. Tinha sido desde que era menino, observando seu pai a percorrer o comprimento dele durante invernos difíceis, a resolver problemas que não se resolviam na presença de conselheiros e política, e o ruído constante de um clã governante. Havia algo na sua escala, no teto, nas janelas, no chão que tornava tudo o resto proporcional, menor, manejável. Empurrou as pesadas portas duplas e entrou. E parou. Havia alguém no seu salão de baile. O seu primeiro instinto foi imediato e sem palavras. Um aguçar de atenção que ele tinha aprendido ao longo dos anos a não expressar externamente. Ele simplesmente ficou muito quieto na porta e olhou para uma mulher, jovem, talvez meados dos 20 anos. Um vestido de linho, creme com linha dourada na bainha, o que lhe dizia que ela não era uma dos seus convidados nobres, mas que claramente tinha feito um esforço. Cabelo escuro solto à volta dos ombros. Sem joias, sem broche, sem símbolo de afiliação de clã que ele pudesse identificar. Ela estava a dançar. Não havia música. Ele confirmou isso imediatamente e com alguma confusão porque a ausência de música tornava o movimento estranho e também de alguma forma mais marcante. Ela não estava a executar nenhuma dança de corte formal que ele reconhecesse. Os passos não tinham padrão que ele pudesse traçar, nenhuma estrutura, nenhuma consciência de audiência. Ela simplesmente moveu-se pelo espaço iluminado pela lua, com os braços levantados e os olhos fechados e o rosto inclinado para cima, e a linha dourada na bainha do seu vestido captava a luz cada vez que ela girava e a espalhava em breves arcos quentes pelo chão pálido. Ele ficou na sombra da porta e não se anunciou. Disse a si mesmo que era porque interromper alguém naquele estado de privacidade seria desnecessariamente indelicado. Não examinou as outras razões muito de perto. Ela abrandou, parou novamente, ficando parada numa poça de luar com os braços a caírem suavemente ao lado do corpo, a respiração visível no ligeiro erguer e baixar dos ombros. Ele conseguia ouvi-la de onde estava, regular agora, controlada, a respiração de alguém que tinha decidido algo. E então, muito fracamente, sentiu o cheiro dela. Moveu-se pelo salão no ar fresco das altas janelas e chegou a ele com uma especificidade que o fez ficar muito quieto de uma forma diferente do que antes. Não a atenção da surpresa, algo mais antigo, algo que vivia abaixo da linguagem. Ervas do campo, linho limpo, cera de vela, e por baixo de tudo isso, algo mais. Algo que não tinha equivalente em nenhum cheiro que ele tivesse catalogado em 32 anos de vida dentro de uma das mais antigas linhagens alfa dos clãs conhecidos. Um calor que não era calor, uma profundidade que não era peso. Algo que os textos mais antigos, aqueles guardados no arquivo selado sob a biblioteca do castelo, descreviam em linguagem tão arcaica que exigia um erudito para traduzir. Ele tinha lido esses textos, ele não os tinha acreditado. Ele acreditava neles agora. Ela começou a mover-se novamente, e ele observou-a, e o som distante de música e risos do grande salão pareciam vir de um mundo diferente, um para o qual ele não tinha interesse particular em regressar. Houve um som no corredor atrás dele, passos múltiplos, a cadência particular de homens que tentavam mover-se silenciosamente e não estavam a conseguir. Ele reconheceu-os sem se virar. Caspian e pelo menos 2 da guarda interna, que evidentemente tinham decidido que o rei Alfa tinha estado ausente do banquete por tempo suficiente para justificar a sua procura. Virou-se ligeiramente e levantou uma mão. Os passos pararam. Ouviu Caspian respirar para falar e silenciou-o com um único olhar por cima do ombro. Um olhar que não exigia palavras e transmitia com completa precisão a instrução de permanecerem exatamente onde estavam e não fazerem mais nenhum som. Caspian fechou a boca. Lucian virou-se de volta para a porta. A mulher no salão de baile tinha parado novamente.
Estava de costas parcialmente para ele agora, a olhar para a fila de janelas arqueadas e o luar que escorria através delas, e ele podia ver o seu rosto de perfil. A linha limpa do seu maxilar, o ligeiro levantar do seu queixo, a expressão particular de alguém que não se resignou, mas que simplesmente decidiu ser honesto consigo mesmo sobre algo difícil. Ele já tinha visto aquela expressão antes. Ele usava às vezes em salas onde ninguém estava a observar. Ele devia anunciar-se. Ele sabia que ela não sabia que estava a ser observada. E havia uma linha entre observar alguém num momento de genuína dor privada e permitir que essa observação continuasse para além do ponto de propriedade. Ele estava ciente dessa linha. Ele estava também ciente de que não se tinha movido, que estava parado na sombra da porta do seu próprio salão de baile, a observar uma mulher sem título e sem clã e um vestido de linho cozido com linha dourada na bainha, a dançar sozinha ao luar, e que algo nele, algo antigo e certo e completamente sem pressa, já tinha tomado uma decisão que a sua mente ainda não tinha terminado de articular. Atrás dele, Caspian mudou imperceptivelmente o peso do corpo. Lúcia não se virou. Voltem para o salão, disse ele baixinho. Digam-lhes que voltarei em breve. Uma pausa. Meu senhor, disse Caspian igualmente baixinho. Está tudo. Voltem para o salão. Caspian. Outra pausa, depois o som de passos a recuar. Lucian olhou para a mulher no luar. Ela não tinha ouvido. As paredes de pedra eram espessas e a sua voz tinha sido baixa, e ela ainda estava ligeiramente virada, ainda a olhar para as janelas com aquela expressão de honestidade quieta e composta. Ele encostou um ombro ao batente da porta e esperou. Ela ouviu-o antes de o ver, não passos. Ele não fez nenhum, ou nenhum que a alcançasse através do espesso silêncio do salão de baile. O que ela ouviu foi uma mudança no ar. Uma mudança na qualidade do silêncio, a forma como o silêncio muda quando já não está vazio, mas ocupado. Tinha crescido numa aldeia pequena o suficiente para ter aprendido a ler a presença de outros através de sinais mais subtis do que o som. A forma como uma chama de vela se inclina ligeiramente para uma porta aberta, a forma como a temperatura de uma sala se ajusta em torno de um corpo que entrou nela. Virou-se. Havia um homem na porta. Ela não o reconheceu imediatamente, o que significava muito pouco. Ela não conhecia ninguém no Castelo Veira exceto Dorian, e Dorian estava atualmente a erguer um cálice para uma mulher loura prateada num vestido de seda. O que ela registrou primeiro não foi o seu rosto, mas a forma como ele estava parado, um ombro encostado ao batente da porta, braços soltos ao lado do corpo, completamente imóvel na maneira de alguém que estivera ali por algum tempo e não fizera esforço para se anunciar. Ele estava a observá-la. O luar não chegava diretamente à porta, mas o suficiente dele espalhava-se e refletia no chão de pedra pálido que ela conseguia vê-lo com clareza razoável. Roupas escuras, uma túnica de carvalho escuro, uma capa empurrada para trás sobre um ombro. Nenhuma ornamentação visível, exceto um único anel na sua mão direita, que captou um breve brilho de prata quando ele se moveu ligeiramente. Cabelo escuro, um rosto anguloso e sério, e que não revelava absolutamente nada do que ele estava a pensar. Ele era alto, não de forma exagerada, mas da forma como alguns homens são altos sem parecerem fazer qualquer esforço para isso, como se a altura fosse apenas uma de várias qualidades que se tinham instalado nele silenciosamente e sem cerimônia. Ela ficou perfeitamente imóvel, sentiu o calor subir pela nuca. Tinha estado a dançar sozinha, num salão de baile vazio sem música, de olhos fechados, braços levantados, a lamentar um homem que nunca a tinha merecido, e alguém a tinha estado a observar. Há quanto tempo, disse ela, e ficou grata que a sua voz saísse regular. Estás aí parado? Tempo suficiente, disse ele. A sua voz era baixa. Não era suave. Não havia nada particularmente suave nela, mas baixa na forma como certos sons são baixos, carregando sem esforço, preenchendo o espaço entre eles sem precisar de tentar. Ela teve a impressão irracional de que ele poderia sussurrar nesta sala e ser perfeitamente ouvido. Este é o salão de baile, disse ela,
porque precisava de dizer algo, e a sua dignidade já tinha tido uma noite difícil o suficiente sem que ela ficasse muda em frente a um estranho que a tinha observado a dançar sozinha na escuridão. É, concordou ele. Pensei que estava vazio. Estava. Então chegaste. Então cheguei. Tem estado cheio de gente desde então. Ela piscou os olhos com isso. Havia algo nisso, não exatamente humor, mas adjacente a ele. O tipo de observação seca que vive apenas na fronteira da ironia sem cruzar para a zombaria. Ela não conseguia dizer se ele estava a rir dela. Decidiu depois de um momento que não estava. Peço desculpa, disse ela. Não sabia que haveria alguém aqui. Vou-me embora. Ela tentou passar por ele em direção à porta, e ele moveu-se ligeiramente, apenas o suficiente para sugerir sem bloquear a diferença entre um homem que deseja impedir e um homem que simplesmente deseja ser reconhecido. Não tens de o fazer, disse ele. Ela parou. Eu não estava a fazer uma queixa, continuou ele no mesmo tom regular. Eu estava a fazer uma observação. A sala não está vazia. Isso é simplesmente um facto. Não te exige que a deixes. Ela olhou para ele por um momento. Observaste-me a dançar, disse ela sem se anunciar. Sim, isso não foi particularmente cortês. Não, concordou ele sem qualquer angústia aparente com isso. Não foi. Poderia oferecer-te uma razão, mas suspeito que não melhoraria a tua opinião sobre a situação significativamente. Ela estudou-o. Ele não se mexia sob a atenção. Ele simplesmente ficou ali e deixou que ela olhasse com a paciência particular de alguém que nunca na sua vida sentiu a necessidade de preencher um silêncio. Tenta mesmo assim, disse ela. Algo mudou no seu rosto. Não exatamente um sorriso, mas o precursor de um. A leve sugestão de movimento no canto da sua boca que poderia, em circunstâncias diferentes, tornar-se algo mais quente. Tu não estavas a performar, disse ele. Pessoas que sabem que estão a ser observadas performam mesmo quando acreditam que estão sozinhas. A maioria das pessoas performa para uma audiência imaginária. Tu não estavas. Parecia que valia a pena observar. Ela ficou quieta por um momento. Isso, disse ela lentamente, é uma observação genuína ou a forma mais invulgar de lisonja que já encontrei. Eu não lisonjeio, disse ele. Acho que é uma perda de tempo que poderia ser gasto a dizer coisas precisas. Ela olhou para ele por mais um longo momento. Ele ainda não se tinha movido da porta. Ainda mantinha a mesma postura relaxada, sem pressa, ainda a observava com aqueles olhos escuros que revelavam quase nada. E de alguma forma comunicavam tudo. De qualquer forma, quem és tu? Perguntou ela. Algo passou pelo seu rosto. Não surpresa exatamente, mas como o breve reconhecimento privado de um homem encontrando algo que não tinha antecipado e achando consideravelmente mais interessante do que qualquer coisa que tivesse antecipado. Lucian, disse ele. Apenas o nome, nada anexado a ele. Nenhum título, nenhuma filiação de clã, nenhum filho de, ou lord de, simplesmente Lucian. Da forma como alguém dá um nome quando quer que ele seja recebido como uma pessoa e não como uma posição. Cora, disse ela, porque parecia justo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Não uma reverência, demasiado mínima para isso. Demasiado mútua, um reconhecimento. Estiveste no banquete, disse ele. Não era uma pergunta. O calor no seu pescoço mudou para algo mais frio. Sim, saí cedo. Tinha visto o suficiente. Ele não pressionou, não perguntou o que ela tinha visto ou por que é que tinha sido suficiente para levar de uma celebração para um salão de baile vazio na extremidade do castelo. Ele simplesmente aceitou a declaração com a mesma paciência sem pressa e deixou o silêncio instalar-se novamente sem aparente desconforto. Ela descobriu, para sua própria leve irritação, que queria preenchê-lo. O filho do Lorde, disse ela antes de ter decidido completamente dizer. Dorian Ashvale convidou-me para vir. Havia coisas que ele disse ao longo de um período de tempo que me levaram a acreditar que a noite iria correr de forma diferente do que correu. Ela parou. Ela não tinha intenção de dizer tanto. Peço desculpa. Tu não pediste. Não, disse ele, mas não me arrependo de o teres dito. Ela olhou brevemente para o chão, depois de volta para ele. Ele anunciou uma união hoje com uma mulher do clã Kyren. Lady Sarah Fene, disse Lucian. Ela olhou para ele bruscamente. Conheces a ela?
Conheço todos nas minhas mesas. As suas mesas. Ela ouviu isso meio segundo depois de ele o dizer e a compreensão chegou lentamente. Não dramaticamente, não com uma explosão de constrangimento, mas firmemente, a forma como a água fria sobe. Ela olhou para ele novamente, o anel na sua mão direita, a qualidade da sua quietude, a forma como os guardas que ela tinha notado vagamente no corredor atrás dele tinham recuado com o que ela só podia assumir ser um único gesto. As suas mesas, o seu salão de baile. Tu és o rei Alfa, disse ela. Sim, disse ele. Ela esperou por alguma reação secundária. Mortificação talvez por ter dançado sozinha na escuridão enquanto o rei Alfa observava da porta. Ou por ter reclamado com ele sobre Dorian Nash vê-lo como se ele fosse um estranho numa taverna que tinha feito a pergunta certa no momento certo. A mortificação não veio. O que veio em vez disso foi algo mais silencioso e consideravelmente mais difícil de nomear. Ela tinha lhe dito a verdade sobre a sua noite sem saber quem ele era. E ele tinha escutado. Realmente escutado sem o ligeiro afastamento do desconforto que a maioria das pessoas fazia quando uma ômega sem estatuto dizia algo honesto e não desviava o olhar. Fiz um pouco de tola de mim, disse ela. À tua frente. Quero dizer, a dança e depois a explicação. Dançaste honestamente numa sala vazia porque precisavas de o fazer, disse ele. E explicaste algo verdadeiro sem o cobrir com mais dignidade do que o necessário. Não vejo a tola nisso. Ela ficou quieta. O filho de Ashvale, disse Lucian depois de um momento, e a sua voz tinha mudado muito ligeiramente. Ainda regular, ainda controlada, mas carregando algo por baixo da superfície regular que ela não conseguia identificar precisamente. Ele convidou-te para cá com a intenção de uma escolha pública. Não era uma pergunta também, mas ela respondeu. Foi o que eu entendi, e então ele anunciou uma união com outra mulher. Sim. Um silêncio que é, disse Lucian, com uma precisão que era de alguma forma mais cortante do que raiva teria sido. Uma falha significativa de caráter. Ela olhou para ele. É também, continuou ele no mesmo tom uniforme, o tipo de falha que revela consideravelmente mais sobre o homem que a cometeu do que sobre a mulher que confiou nele. Algo no seu peito moveu-se. Não dramaticamente. Não o grande movimento ofegante de alguém cujo luto tinha sido subitamente resolvido porque o luto não funcionava assim. E ela não era ingênua o suficiente para pensar que funcionava, mas algo pequeno e silencioso e real, como uma porta a abrir-se numa sala que estivera fechada por muito tempo. Ela não esperava a gentileza de um rei num salão de baile escuro no final de uma noite ruinosa. Ela não esperava sentir, parada no espaço vazio da sua própria humilhação, que alguém tinha olhado para a forma completa dela e a tinha encontrado. Não a situação, não a sua patos, mas o seu valor a ser abordado diretamente. Obrigada, disse ela. Era simples, e ela dizia-o sinceramente. Ele olhou para ela por um momento com aqueles olhos escuros e sem pressa. Depois empurrou-se do batente da porta e entrou na sala, não na sua direção, não diretamente. Moveu-se para o lado, em direção à fila de janelas arqueadas, e ficou a olhar para a lua por um momento. Ela observou-o. O seu perfil era tão ilegível quanto o seu rosto tinha sido, e ainda assim havia algo na postura dos seus ombros e na inclinação do seu queixo que sugeria que ele não era tão indiferente quanto a sua quietude implicava. O banquete continuará por mais 2 horas, disse ele para a janela. Não és obrigada a voltar para ele. Não estava a planear. Bom, ele fez uma pausa. Este lugar é preferível. Ela piscou os olhos. Estás a planear ficar aqui em vez de ir ao teu próprio banquete? Ele virou a cabeça ligeiramente, e desta vez a coisa no canto da sua boca foi inconfundível, breve, seca e genuína. Parece que sim. Ela olhou para ele parado no luar ao lado das janelas do seu próprio castelo. O rei Alfa que a tinha observado a dançar sozinha na escuridão e não se tinha anunciado porque ela não estava a performar. E ela sentiu algo mudar na arquitetura da noite, não reparado. Nada do que Dorian tinha feito foi reparado, mas rearranjado de alguma forma, dito sob uma luz diferente. Não há música, disse ela. Não, concordou ele. Eu estava a dançar sem ela antes. Eu notei. Ela olhou para ele por um momento. Ele olhou de volta para ela,
estável e sem pressa e completamente sério, e não disse mais nada, porque ele aparentemente era um homem que entendia que algumas coisas não precisavam de ser ditas para serem compreendidas. Ela levantou os braços lentamente e começou de novo. Desta vez, ela não estava sozinha, ele não dançou. Ele simplesmente ficou na borda do luar e observou-a. E a qualidade da sua observação era tão diferente da observação escondida de antes que parecia um ato completamente diferente. Ele não era um estranho numa porta agora. Era um homem que lhe tinha dito o seu nome e escutado a sua verdade e escolhido deliberadamente permanecer na sala. Isso era suficiente por agora. Isso era mais do que suficiente. Ela não dormiu bem. O quarto que lhe tinham dado, um modesto quarto de hóspedes na ala leste, paredes de pedra, uma cama estreita com cobertores de lã, uma única janela que dava para o pátio interior, tinha o frio particular de quartos que são limpos regularmente, mas raramente ocupados. E ela ficou acordada por muito tempo a ouvir o castelo assentar à sua volta e a pensar em nada que quisesse pensar. Dorian, ela descartou rapidamente. Essa dor era real, mas também era limpa. A dor de uma promessa quebrada, não a dor de algo verdadeiramente perdido, porque ela entendia agora, deitada na escuridão com a clareza que vem depois da meia-noite, que ela tinha estado apaixonada pela versão de Dorian que tinha construído a partir das suas palavras e não pelo homem em si. O homem em si sempre tinha estado ligeiramente desfocado. Ela simplesmente tinha escolhido não notar. O que ela não conseguia descartar tão facilmente era Lucien. Virou-se de lado e olhou para a janela. Tinha dançado por talvez mais 15 minutos depois de ter levantado os braços pela segunda vez, e ele tinha ficado na borda do luar e observado com aquela atenção estável e sem pressa. E quando ela finalmente abrandou e parou, ele não tinha dito nada imediatamente, apenas a olhou com aqueles olhos escuros que revelavam precisamente o tanto quanto ele pretendia que revelassem, e nem um pouco mais. Então ele disse muito calmamente: "Devias dormir. Amanhã exigirá decisões." Ela não perguntou que decisões. Tinha a sensação de que ele não responderia com nada mais específico do que considerasse necessário. Ela simplesmente assentiu, e ele acompanhou-a, não a escoltando exatamente, mas movendo-se ao seu lado pelo corredor de uma forma que tornava a distinção irrelevante, até a escadaria da ala leste, e depois inclinou a cabeça daquela maneira mínima e mútua dele. E voltou para as obrigações que esperavam por um rei alfa no final do seu próprio banquete. Ela ficou no fundo da escadaria e observou-o ir e disse a si mesma que estava simplesmente a anotar a saída, o que era informação útil para amanhã. Ela não se convenceu. Levantou-se antes do amanhecer. O pátio abaixo da sua janela estava cinzento e quieto, uma fina névoa pairando baixa sobre os paralelepípedos, e ela conseguia ouvir os sons distantes do castelo a começar o seu dia. Um martelo de ferreiro em algum lugar no pátio exterior, o rangido de um portão, as vozes baixas dos guardas a mudar de turno. Vestiu as suas roupas de viagem, dobrou o vestido de linho creme cuidadosamente e colocou-o de volta na sua mala e sentou-se na beira da cama por um momento com as mãos no colo. Ela iria para os estábulos. Ela arranjaria o seu cavalo. Ela partiria antes que os convidados nobres do castelo acordassem e se vestissem e descessem para qualquer refeição matinal que fosse servida no grande salão, e ela não teria de atravessar outra sala cheia de pessoas que a tinham visto sentada numa mesa lateral na noite anterior e tinham desviado o olhar. Ela estava quase à porta quando a pancada veio. Não foi uma pancada hesitante. Foram 3 batidas precisas e sem pressa na madeira. A pancada de alguém que esperava que a porta fosse aberta e estava simplesmente a oferecer a cortesia de se anunciar antes que fosse. Abriu-a. O homem no corredor não era Lucien. Tinha talvez 30 anos, com cabelo loiro e um rosto aberto e rápido, e atualmente usava uma expressão de agradabilidade profissional esticada sobre algo que poderia ter sido curiosidade genuína. Ele usava as cores do clã Veiraf, verde escuro e prata, e portava-se com a confiança fácil de alguém habituado a entregar mensagens que as pessoas não esperavam. "Senhora Cora", disse ele, "sou Caspian.
Sirvo como segundo do rei Alfa. Uma breve pausa. Ele pediu que se juntasse a ele para a refeição da manhã no Solário Leste, não no grande salão. Ela olhou para ele. Isso é, acrescentou Caspian, com um ligeiro ajuste na sua expressão agradável, que sugeria que ele estava a escolher as palavras com cuidado. Um convite, não uma convocatória. Ele foi muito específico sobre essa distinção. Ela acreditava que era precisamente o tipo de distinção que Lucian consideraria importante. O Solário Leste, disse ela. Posso mostrar-lhe o caminho. O Solário Leste era uma sala mais pequena do que ela esperava, não íntima exatamente, porque nada numa escala deste castelo poderia ser verdadeiramente íntimo, mas proporcionada para conversação em vez de cerimônia. Uma mesa redonda perto da janela, duas cadeiras, um fogo jazezo na lareira, apesar da hora matinal, uma mesa com pão e queijo, e fruta seca, e um pote de algo que fumegava suavemente e cheirava a ervas. Lucian já estava lá. Ele estava de pé à janela quando ela entrou, a olhar para o pátio lá embaixo, vestido mais modestamente do que ela poderia ter esperado. Túnica escura, sem capa. O anel de prata na sua mão direita, a única coisa que captava a luz da manhã. Virou-se quando ela entrou, e algo no seu rosto mudou naquela forma mínima que ela já estava a começar a reconhecer como o equivalente noutro homem de uma reação consideravelmente mais expressiva. Tu ias embora, disse ele. Não foi uma acusação. Foi simplesmente preciso. Sim, disse ela. Não havia ponto em fingir o contrário. Ele teria sabido no momento em que a visse com o seu cavalo de viagem. Senta-te, disse ele. Come algo primeiro. Ela sentou-se, e por alguns minutos, nenhum deles falou, o que ela estava a aprender que não era desconfortável quando era ele. Ele serviu algo do pote de barro, uma bebida quente de ervas e mel, ligeiramente amarga na borda, o tipo de coisa que acalma o estômago e clareia a cabeça, e empurrou-a para ela sem comentários. E ela enrolou as mãos à volta dela e ficou grata. A família Ashvale, disse Lucian quando ela já tinha comido um pouco, tem sido um assunto de atenção no meu conselho há algum tempo. Ele disse-o da maneira como dizia a maioria das coisas, regular, preciso, sem emoção visível. Há preocupações sobre a sua conduta para com membros de menor escalão dentro da estrutura do clã, especificamente em relação a promessas feitas para garantir lealdade ou cooperação, seguidas por uma falha em honrar essas promessas. Ela ficou quieta por um momento. Estás a dizer-me, disse ela lentamente, que Dorian já fez isto antes. Estou a dizer-te que o padrão existe, disse ele. As especificidades são uma questão de deliberação contínua do Conselho, e não algo que eu partilharia com alguém fora dessa deliberação. Ele fez uma pausa. Estou também a dizer-te que o que te aconteceu ontem à noite não foi uma falha isolada do caráter de um homem. Foi parte de algo maior, e não foi tua culpa e não foi invisível para pessoas que têm a autoridade de o abordar. Ela pousou a sua chávena cuidadosamente. Por que me estás a dizer isto? Ele olhou para ela por um momento com aqueles olhos escuros e estáveis. Porque te deviam honestidade ontem à noite e receberam o oposto, disse ele. E porque acho que me oponho à ideia de ires embora deste castelo, acreditando que o que aconteceu reflete algo insuficiente em ti em vez de algo corrupto nele. O fogo na lareira mudou e assentou. Lá fora, pela janela, a névoa estava a começar a levantar-se do pátio. A pálida luz da manhã a encontrar as bordas da pedra e a torná-las afiadas. É uma longa viagem de volta à tua aldeia, disse Lucian. Meio-dia, disse ela. Já o fiz antes. Sim. Ele ficou quieto por um momento. Gostaria de te perguntar algo e quero que entendas que a tua resposta não mudará nada do que acabei de te dizer e não será considerado um compromisso de qualquer tipo. Ela olhou para ele, perguntando-se. Considerarias ficar? Disse ele, por alguns dias, não como convidada do clã no sentido formal, simplesmente aqui no castelo, enquanto o conselho delibera sobre o assunto Ashvale e enquanto tu decides qual será o teu próximo passo. Ela estudou-o. Por quê? Disse ela. Ele ficou quieto por um momento da forma que ela estava a começar a entender que significava que ele estava a escolher a precisão em vez da conveniência. Porque o teu cheiro,
disse ele. Não é algo que eu tenha encontrado antes. E não digo isso como algo dito para te impressionar ou te desassossegar. Digo-o como um facto, e como um rei alfa cuja linhagem carrega responsabilidades que a maioria das pessoas neste castelo não compreende totalmente. É um facto que não posso, de boa consciência, simplesmente permitir que saia pelo portão leste num cavalo antes de ter a oportunidade de o compreender. Ela encarou-o. O meu cheiro, disse ela. Sim, estás a manter-me aqui por causa de como eu cheiro. O canto da sua boca moveu-se. Estou a convidar-te a permanecer, disse ele. Por causa de como cheiras. Há uma diferença significativa, e eu gostaria novamente de enfatizar que a resposta não está inteiramente disponível para ti. Ela olhou para ele através da mesa redonda com o fogo a arder ao lado deles e a névoa a levantar-se lá fora e o castelo a acordar à volta deles. E pensou na cozinha de Lady Aldwyn, e no chá amargo, e nas 3 noites de costura que tinham produzido um vestido que ela tinha dobrado cuidadosamente de volta numa mala ao amanhecer. E pensou em Dorian a dizer, estás bem, e nunca uma vez olhar na sua direção durante o anúncio. E pensou num salão de baile vazio e no luar, e num homem numa porta que a tinha observado a dançar porque ela não estava a performar. O que significa? Perguntou ela. O meu cheiro. O que achas que significa? Ele olhou para ela firmemente. Acho, disse ele, com aquela honestidade precisa e sem pressa que ela estava a começar a confiar precisamente porque nunca tentava ser mais do que era. Que pode ser algo que os textos mais antigos do meu arquivo descrevem em linguagem que a maioria dos eruditos considera simbólica em vez de literal. Ele fez uma pausa. Já não tenho a certeza de que eles estavam certos em considerá-la simbólica. O fogo estalou. Ela pegou na sua chávena e bebeu o resto do chá quente de ervas e pousou-a. Ficarei 3 dias, disse ela. Algo no seu rosto mudou. Aquela movimentação mínima, aquela quase expressão. 3 dias, concordou ele. O arquivo ficava sob a torre leste. Lucien levou-a lá ele mesmo na manhã seguinte, carregando uma tocha por uma escadaria tão estreita que os seus ombros quase roçavam em ambas as paredes, descendo 2 andares completos abaixo das fundações do castelo para uma câmara que cheirava a pedra antiga e tinta seca, e o calor poeirento particular de salas onde papel tinha sido guardado por muito tempo. O teto era baixo e abobadado. As prateleiras entalhadas diretamente na rocha e os volumes armazenados nelas estavam encadernados em couro, tão antigo que escurecera quase a preto. Cora ficou no centro da câmara e virou-se lentamente, lendo as lombadas que conseguia distinguir à luz da tocha. Estes são os registros mais antigos da linha Veira, disse Lucien, colocando a tocha num suporte na parede. Alguns deles precedem o próprio castelo. Estavam guardados numa estrutura diferente numa era diferente e foram movidos para cá quando as fundações atuais foram colocadas. Ele atravessou para uma prateleira em particular e passou os dedos pelas lombadas sem hesitação. Ele tirou um volume e colocou-o na mesa de leitura no centro da sala. Ela veio ficar ao lado dele e olhou para as páginas abertas. A escrita era antiga, não ilegível, mas exigia atenção. As letras tinham uma forma ligeiramente diferente do que a mão moderna. A tinta desbotada a castanho nas bordas de cada página. Aqui, disse ele, e apontou. Ela leu. Levou-lhe um momento para decifrar a frase arcaica e depois outro momento para entender o que estava a ler. E então ficou quieta por um longo tempo. A âncora ômega chamava o texto. Não um posto no sentido convencional, não a designação social de ômega que a hierarquia do clã usava para denotar os de menor estatuto. Algo mais antigo. Algo que o texto descrevia como aparecendo raramente, talvez uma vez em várias gerações, carregando um cheiro que registrava de forma diferente nos lobos de profunda linhagem alfa, não como subordinado, não como inferior, mas como fundamentalmente aterrador. A palavra mais antiga que o erudito tinha usado, traduzida imperfeitamente de uma língua ainda mais antiga, era algo perto de pedra angular. Onde a âncora caminha, lia o texto, o clã se segura. Onde ela está ausente, algo essencial está faltando, embora o clã possa não saber nomeá-lo. Ela olhou para a página. Lucien estava a observá-la com aqueles olhos escuros e estáveis.
Encontraste isto depois de ontem à noite, disse ela. Não precisei de encontrar, disse ele. Já o li muitas vezes. Simplesmente não esperava encontrar o que ele descrevia no meio do meu próprio banquete. Ele fez uma pausa, ou no meu salão de baile depois. Ela olhou de volta para a página. Isto pode significar qualquer coisa, disse ela. Textos antigos dizem muitas coisas. Eruditos interpretam-nos de acordo com o que querem encontrar. Sim, isso é verdade. Ele não argumentou mais, o que foi mais persuasivo do que qualquer argumento teria sido. Ela pensou no que tinha sentido desde que chegou a este castelo. Não a humilhação do banquete, mas algo por baixo disso, algo que não tinha nada a ver com Dorian ou o anúncio ou a mesa lateral. Uma sensação de reconhecimento que ela não tinha conseguido nomear. Não de Lucian especificamente, não no início, mas do próprio castelo, das pedras, do ar, da forma como os corredores pareciam menos um lugar estrangeiro e mais um mapa que ela de alguma forma se tinha esquecido que já conhecia. Ela tinha dito a si mesma que era simplesmente a estranheza da noite que a tornava fantasiosa. Ela já não tinha certeza. Na terceira manhã, Caspian veio encontrá-la no solário leste, onde ela tinha tomado o hábito de se sentar depois do pequeno almoço, a ler um volume da história do clã Veyroth que Lucian tinha deixado na mesa na noite anterior sem comentários, simplesmente colocou-o lá e foi para sua reunião do conselho, e confiou que ela decidiria se queria ou não. Ela queria. Caspian sentou-se à sua frente com a facilidade de um homem que há muito aceitara que o seu papel incluía conversas que o seu lord não estava totalmente pronto para iniciar sozinho. Ele vai pedir-te para ficares, disse Caspian sem preâmbulo. Para além dos 3 dias, pensei que devia saber isso antes que ele peça, para que tenhas tempo para pensar sem que ele te observe a pensar, o que imagino que seja um pouco pressionante, dado que ele observa tudo com a mesma expressão. Ela olhou para ele. Ele sabe que estás a dizer-me isto? Ele não ficaria surpreendido, disse Caspian, o que não foi precisamente uma resposta. Ele também resolveu o assunto Ashvale esta manhã em conselho. Dorian Ashvale e o seu pai foram formalmente censurados. O padrão de conduta foi documentado e inserido no registro do clã. Haverá consequências para futuras violações. Ele fez uma pausa. Ele também queria que soubesses disso. Mas ele ia dizer-te ele mesmo esta noite. E pensei que de manhã seria melhor. Ela ficou quieta por um momento. És muito franco para um segundo em comando, disse ela. Caspian sorriu. Foi um sorriso genuíno, rápido e quente, o sorriso de um homem que achava o mundo consistentemente mais interessante do que tinha obrigação de ser. Sirvo Lucian há 11 anos, disse ele. Nesse tempo, viu entrar em salas e sair de salas, e conduzir reuniões de conselho, e negociar com lordes aliados e gerir um clã de vários milhares de lobos com competência completa e muito pouco. Interesse aparente em qualquer um deles além da obrigação. Ele fez uma pausa. Ontem à noite viu dizer a 3 lordes visitantes, 2 deles superiores a qualquer lorde atualmente residente, que tinha assuntos a tratar e depois passar 2 horas no solário, leste a fazer-me perguntas sobre protocolos de integração de clã para indivíduos sem clã de origem. Ela parou. Ele estava a perguntar, disse Caspian gentilmente, como alguém que nunca pertenceu a um o que exigia o processo, quais eram os obstáculos, quais seriam os direitos de tal pessoa após a integração formal. Ele levantou-se, colocando as mãos atrás das costas numa postura que era quase formal, mas não totalmente. Pensei que isso também valia a pena saber antes desta noite. Deixou-a com o livro e o fogo e a qualidade particular de luz matinal que entrava pela janela do solário leste, e ela sentou-se por um longo tempo sem ler. Lucian encontrou-a no salão de baile. Ela tinha ido lá no final da tarde, não para dançar desta vez, mas simplesmente para ficar no espaço que de alguma forma se tinha tornado a sala mais honesta que ela tinha encontrado neste castelo. E ela estava à janela a olhar para a floresta para além da muralha exterior quando ouviu a porta. Ela não precisou de se virar para saber que era ele. Caspian disse-me que falou contigo esta manhã, disse Lucian. Ele disse, ela respondeu.
Eu pediria desculpa por isso, exceto que o que ele te disse foi preciso e eu teria dito as mesmas coisas a ti mesma esta noite, só que de forma menos eficiente. Ela virou-se da janela. Ele estava parado onde ela o tinha visto pela primeira vez, não na porta desta dela, com a luz do final da tarde a passar pelas altas janelas e a cair sobre o chão pálido entre eles. Os 3 dias terminaram, disse ela. Sim. Tu queres pedir-me para ficar? Sim. Ele olhou para ela firmemente. Embora eu queira ser clara sobre o que estou a pedir. Não te estou a pedir para ficares, por causa do que diz o arquivo, ou por causa do que o teu cheiro significa para a parte mais antiga da minha linhagem, ou por causa de qualquer obrigação que os textos descrevem. Essas coisas são reais e não pretendo fingir o contrário. Ele fez uma pausa e algo no seu rosto mudou. Não a quase expressão. Não a mudança mínima que ela aprendera a ler. Algo mais aberto do que isso. Algo que lhe custou um pouco mais. Estou a pedir-te para ficares porque pela primeira vez em muitos anos me sentei à mesa com alguém e descobri que não queria que a refeição acabasse. O salão de baile estava muito quieto. Isso não é uma declaração, disse ele. Estou ciente de que nos conhecemos há 3 dias e que chegaste a este castelo em circunstâncias que não foram projetadas para te deixar favoravelmente disposta em relação a nenhum dos seus ocupantes. Não te estou a pedir para sentires o que eu sinto. Estou a pedir-te para ficares tempo suficiente para descobrires se poderias querer. Ela olhou para ele. Pensou em Lady Baldwin, que merecia uma carta e receberia uma até o final da semana. Pensou na aldeia e no prado atrás da cabana e na vida que tinha sido pequena e honesta e dela. Pensou num vestido de linho creme com linha dourada na bainha dobrado cuidadosamente numa mala e nas 3 noites de amor que tinham sido necessárias para o fazer. Pensou em salões de baile vazios e luar, e num homem que a observara dançar porque ela não estava a performar, e que a ouvira dizer a verdade sem se afastar dela, e que tinha passado 2 horas na noite anterior a perguntar ao seu segundo em comando como uma mulher sem clã ia pertencendo a um. Ficarei, disse ela. Algo passou pelo rosto de Lucian. Não a quase expressão, não a mudança mínima, algo genuíno e desprotegido que ela pensava que ele provavelmente não mostrava com frequência, e que o fez parecer por um breve momento, consideravelmente menos um rei, e consideravelmente mais um homem que tinha estado à espera de algo sem ter a certeza de que chegaria. Atravessou o chão em direção a ela, não rapidamente, sem pressa, como tudo sobre ele era sem pressa, e parou a uma distância respeitosa e olhou para ela com aqueles olhos escuros. Depois estendeu a mão, não um gesto de posse, não um comando, simplesmente uma mão aberta oferecida à espera. Ela olhou para ela por um momento. Depois colocou a sua mão na dele. A cerimônia formal de integração do clã aconteceu 6 semanas depois no grande salão do Castelo Veirath perante os senhores e aliados reunidos do clã Veirath. Não foi uma cerimônia de união. Isso viria mais tarde, no seu próprio tempo, em termos que tinham discutido calmamente em muitas noites no Solário Leste, no arquivo e no salão de baile, onde tinham tomado o hábito de caminhar juntos depois do jantar, no silêncio confortável particular de 2 pessoas que tinham parado de precisar de preencher o espaço entre elas. A cerimônia de integração era outra coisa. Algo que nos textos mais antigos tinha um nome que se traduzia aproximadamente como a reivindicação de uma pedra angular. O reconhecimento formal perante testemunhas de que uma mulher sem clã tinha sido vista, valorizada e acolhida não como convidada ou protegida ou obrigação, mas como alguém essencial, alguém que pertencia. Cora estava no centro do grande salão num vestido de veludo verde escuro, não linho, não emprestado, mas feito para ela especificamente pela costureira do castelo com contribuição de Lady Aldwin, que tinha feito a viagem da aldeia, e estava atualmente sentada na primeira fila com a expressão de uma mulher que sempre soube que as coisas iam dar certo, e era graciosa o suficiente para não o dizer. Lucian ficou à sua frente. Pegou nas suas 2 mãos nas dele, o que não fazia parte do protocolo formal. E Caspian, parado ao lado com o registro do clã aberto, elegeu não mencionar isso.
Cora sem clã, disse Lúcia na voz carregada que usava quando uma sala precisava de ouvir. É conhecida por este clã. É vista por este clã. É bem-vinda à linha Veirath, não por conquista ou obrigação, mas por reconhecimento e por escolha. Ele olhou para ela e os seus olhos eram escuros e estáveis e inteiramente honestos. A escolha é mútua. Na primeira fila, Lady Win apertou os lábios de uma forma que sugeria que não ia chorar e era moderadamente bem-sucedida. Caspian fez uma anotação no registro do clã. O salão aplaudiu. Dorian Ashvale não estava presente. Ele tinha deixado o território Veirath com o seu pai 3 semanas antes, após a censura formal para responder pela sua conduta perante um conselho neutro de lordes aliados. Ele não voltaria. Tudo o que ele tinha imaginado que estava a descartar quando desviou o olhar de uma mesa lateral e ergueu o seu cálice. Ele tinha entendido o peso total disso aproximadamente 4 dias após o banquete, quando a notícia chegou a ele através dos canais habituais de fofoca e mensageiro, que a mulher que ele tinha ignorado tinha sido convidada a permanecer no Castelo Veirath pelo próprio rei Alfa. Por então, como Caspian tinha observado a Lucian numa manhã com considerável satisfação, era completamente tarde demais. Naquela noite, muito depois da cerimônia e do jantar e da lenta partida dos convidados, Cora ficou sozinha à janela do solário leste e olhou para o pátio lá embaixo e ouviu o castelo assentar à sua volta. Não um som estranho mais, era o seu. Lucian veio ficar ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. E eles ficaram juntos a olhar para o pátio escuro e as estrelas acima da muralha exterior e a floresta para além. A mesma floresta que ela tinha visto desta janela na primeira manhã quando estava a beber chá de ervas e a decidir se 3 dias era suficiente. Lady Win aprova, disse Cora. Eu sei, disse ele. Ela disse-mo diretamente com bastante detalhe. Ela riu, uma risada real, não calculada, do tipo que vinha de algum lugar genuíno. Sentiu-o virar-se para olhá-la quando ela riu e deixou-o olhar, porque ela tinha aprendido que a sua observação não era observação pelo seu próprio bem, mas a atenção de um tipo particular e sério. A atenção de um homem que pretendia continuar a olhar por muito tempo e queria fazê-lo honestamente. Chega de salões de baile vazios, disse ela. O salão de baile é teu sempre que o quiseres, disse ele. Vazio ou não? Ela virou-se da janela. Ele estava a olhá-la com aqueles olhos escuros e estáveis. E ela levantou a mão e colocou-a brevemente contra a sua mandíbula, a primeira vez que tocou no seu rosto, e ele ficou muito quieto para isso. A quietude de alguém a receber algo cuidadosamente. E ele virou a cabeça ligeiramente e pressionou os seus lábios na sua palma, breve e quente sem exigências. Uma promessa, não o tipo feito na chuva à porta de uma cabana e esquecido pela manhã. O tipo feito em salas de arquivo e refeições matinais e noites passadas a caminhar num salão de baile iluminado pela lua em silêncio confortável. O tipo que tinha sido construído silenciosamente e honestamente do zero. Ela baixou a mão. Ele manteve-a. Ficaram à janela enquanto o castelo terminava de se assentar à volta deles, e o fogo ardia baixo na lareira, e em algum lugar no pátio exterior, um lobo chamou uma vez a lua crescente, e foi respondido. E Cora de Veira, pedra angular, clã reivindicado em casa, não sentiu a necessidade de dançar sozinha nunca mais. Ela estava finalmente exatamente onde pertencia.